Graças e paz, irmãos e irmãs. Amados, vamos ler esse versículo de 1 Coríntios 1:5. Nós estamos, na realidade, meditando dos versículos 4 a 9, mas hoje, especificamente, nós vamos estar trabalhando no versículo 5. Na última vez que eu preguei, nós meditamos no versículo 4, e aí vamos avançar um pouco mais. Diz o texto sagrado: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vamos ler todos? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vamos orar? Pai, nós pedimos a tua bênção para pregarmos a tua santa palavra. Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. E aquilo que o Senhor falar, que o Senhor nos dê a graça de guardar, colocar dentro do nosso coração e colocar em prática, Senhor. Me unge com teu Santo Espírito, me enche com teu Santo Espírito, para que eu possa pregar com fidelidade e entregar com fidelidade a tua palavra. Ilumina, Senhor, a mente de todos que aqui estão, para que possam compreender, receber a tua palavra, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nos versículos de 4 a 9, Paulo nos ensina a dar graças a Deus, a termos um coração agradecido. Nesses versículos, Paulo nos ensina então pelo que devemos orar. Ele não só apenas diz que devemos ter um coração agradecidos, mas ele vai nos mostrar algumas razões, alguns motivos para agradecermos ao Senhor. Nós temos aqui algumas razões, alguns pontos que o Senhor estabelece como alvo que deve ser do nosso agradecimento, de um coração agradecido. E o primeiro motivo, queridos, é que nós devemos agradecer a Deus pelo propósito da sua graça. Eu vou repetir. Nós devemos agradecer a Deus pelo propósito da sua graça. Vejamos aí o versículo 4. Pega a sua Bíblia, esteja com ela aberta, e vamos aí para o versículo 4. Vamos ler toda a igreja, por gentileza, todos, lendo a palavra do Senhor. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Amados, nós devemos sempre ser gratos a Deus pelo propósito da sua graça. Esse propósito da graça divina, veja o que é que diz o texto, nos foi dado em Cristo Jesus. Nos foi dado em Cristo Jesus. O motivo pelo qual Paulo agradece a Deus é pela salvação em Cristo Jesus, o propósito da sua graça de nos salvar, o propósito da sua salva de nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, o propósito da sua graça de nos fazer novas criaturas, o propósito de sua graça de nos conceder a vida eterna e um lugar glorioso no céu. Aquele povo, queridos, apesar de tantas imperfeições, eu me refiro ao povo de Coríntios, a igreja de Coríntios. Aquele povo, apesar de tantas imperfeições, eles foram salvos pela graça de Deus. Assim como eu e você, nós fomos salvos pela graça do Senhor. Acabamos de cantar isso agora, aqui, no momento do louvor. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, veja só o que é que diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A igreja, apesar das suas imperfeições, Paulo diz que é a igreja de Deus. A igreja é a igreja de Deus. Nós, como quarta igreja, apesar das muitas imperfeições que nós temos, mas nós somos igreja de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós fomos alcançados pelo propósito da graça divina. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós fomos regenerados. Nós somos adotados como filhos de Deus.
herdeiros da promessa eterna. Nós fomos selados com o Espírito Santo da verdade e guardados pelo poder de Deus. Você e eu, nós somos guardados pelo poder de Deus. Nele, em Cristo Jesus, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, redimidos pelo seu precioso sangue e chamados com santa vocação. Amados, quando nós olhamos para a obra graciosa de Deus, quando nós olhamos para o propósito da sua graça em nos salvar, o nosso coração deve se encher de alegria, de gratidão, porque a salvação que Ele nos deu é salvação eterna e ninguém pode destruí-la. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pelo propósito da sua graça. Ele nos salvou em Cristo Jesus, aleluia. Agora, a graça não veio por obras meritórias, mas por amor soberano, por sacrifício voluntário e pela misericórdia imerecida. Foi o amor soberano que moveu o Pai a nos escolher antes da fundação do mundo. Foi o sacrifício voluntário do Filho que nos redimiu, entregando-se por nós na cruz do Calvário. Foi pela misericórdia imerecida que levou o Espírito Santo a nos vivificar, abrindo os nossos olhos para crermos e obedecermos. Você é filho de Deus? Você já nasceu de novo? Você já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você só o fez porque o Espírito Santo o iluminou, porque o Espírito convenceu, porque o Espírito Santo te capacitou a fazer isso. E por isso nós devemos agradecer a Ele, porque Ele nos salvou pela sua graça bendita. Tudo vem graciosamente de Deus. Tudo é por Ele e para Ele, para que, segundo o beneplácito de sua vontade, sejamos para louvor da sua glória. Amados irmãos e irmãs, essas verdades devem encher o nosso coração de gratidão. Cristo é o início, meio e fim. Nele vivemos, nele esperamos e por Ele seremos glorificados. Nós seremos glorificados. E eu gostaria que você dissesse: nós seremos glorificados todos. Nós seremos glorificados. Esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. Esse corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Não mais doente, não mais enfermidade, não mais morte. Esse corpo, ele vai ser revestido de imarcesibilidade. Nós não vamos envelhecer. Nós vamos estar em estado de perfeição absoluto por toda a eternidade. Nós seremos glorificados. Você será glorificado. Oh, queridos, que coisa maravilhosa é isso. É por isso que Paulo dá graças a Deus. É por isso que Paulo nos ensina a ter um coração agradecido, porque Ele nos salvou graciosamente. Romanos capítulo 11, versículo 36 está escrito: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Todos comigo? A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pelo que devemos agradecer? Devemos agradecer a Deus pelo propósito da sua graça. Mas há um segundo motivo, está aí no versículo 5. Nós devemos agradecer a Deus pelos recursos recebidos em Cristo. Vamos ler o versículo 5, toda a igreja. Porque eu vou ler mais uma vez esse texto. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo Jesus, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vamos analisar esse texto em duas partes. A primeira parte: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Amados, enriquecidos aqui não se refere a bens materiais. Deus pode nos dar o enriquecimento de bens materiais, pode sim, e que Ele nos dê. Só Solange aqui desejou. Deus pode nos dar um enriquecimento material,
e que Ele nos dê, em nome de Jesus. Amém. Para que a gente possa viver com dignidade e investir na obra com toda a dedicação. Mas aqui, a palavra enriquecidos não se trata de bens materiais. Se trata de dons espirituais. Eu vou repetir. Esse texto aqui, enriquecidos, não trata de bens materiais, mas se trata de dons espirituais. Deus nos enriquece pelos dons espirituais. Os dons são capacitações do Espírito Santo que nos habilitam a fazer a obra de Deus. O texto começa dizendo em tudo, ou seja, em todas as coisas necessárias para vivermos em unidade, em amor, em justiça, em retidão, em verdade, em bondade, em aperfeiçoamento. Deus nos enriqueceu com os dons espirituais. Deus nos capacita com os dons espirituais para servirmos em seu reino. É interessante, queridos, que primeiro Paulo nos ensina a agradecer pela graça, pela qual nós somos salvos em Cristo Jesus, mas em seguida Paulo nos ensina a agradecermos pelos dons espirituais, pelos quais nós podemos servir no reino de Deus. Somos salvos, e essa salvação nos garante tantas riquezas espirituais, mas para servir. Você foi salvo não apenas para possuir a vida eterna, ter um lugar garantido no céu e ser glorificado. Você foi salvo para servir. Você foi salvo para servir. Você foi salvo para servir. Fomos salvos pela graça para servirmos por meio dos dons espirituais. E eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 1, versículo 7 de 1 Coríntios. Baseado em 1 Coríntios 1, 7, nós podemos afirmar com toda clareza e ênfase que todos os dons são contemporâneos. Eu vou repetir: todos os dons são contemporâneos. Todos os dons nos são dados por Deus ainda hoje. Todos. Vamos ver o versículo 7 de 1 Coríntios na NVI, por gentileza, na nova versão internacional. Eu quero que os irmãos leiam, por gentileza, que está aqui na projeção. Vamos ler todos juntos? De modo nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Deixa esse texto aí, queridos. Vamos analisar o texto. A parte A do versículo 7 diz: de modo que não lhe falte nenhum dom espiritual. Isso significa que o desejo de Paulo era que a igreja de Corinto tivesse todos os dons espirituais. Se nenhum deveria ficar de fora, isso naturalmente deve nos levar à conclusão de que ele desejava que todos os dons fossem manifestos na vida daquela igreja. Amém? O detalhe é muito claro: não vos falte nenhum dom espiritual. Mas a parte B do versículo 7, olha agora a parte B do versículo 7, veja o que é que diz: enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ou seja, Paulo está dizendo: desejo que vocês tenham todos os dons. Até quando? Até que o nosso Senhor seja revelado. E quando é que o nosso Senhor vai ser revelado em grande glória e majestade? Na sua segunda vinda. Amados, esse texto ele é muito claro. Não dá para fazer outra interpretação dele. Não dá para fazer marabalismo. O texto é muito claro. Paulo deseja que a igreja de Corinto tenha todos os dons
até a sua segunda vinda, até a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus. Existe uma corrente teológica chamada de cessacionista. Essa corrente afirma que alguns dons cessaram. E se baseia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. 1 Coríntios 13, 10. Veja o que é que diz o texto sagrado. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O perfeito, segundo a interpretação cessacionista, significa o cânon, o perfeito sendo a formação do cânon, quando os 66 livros inspirados por Deus foram definidos e orientados sobre a soberania de Deus, para se transformar e ser a bendita palavra do Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? A Bíblia é a palavra de Deus, ela não apenas contém, ela é a bendita palavra de Deus, ela, só as Escrituras Sagradas. Mas os cessacionistas continuam e dizem, o que é em parte, aí coloca os dons, e de fato, esse em parte é os dons. E aí continua e diz, serão aniquilados, de acordo com o texto, ou seja, cessarão. Olha o texto, queridos, essa é a base para que alguns afirmem de que alguns dons cessaram. A pergunta a se fazer é, a que se refere o que é perfeito nesse versículo? Baseado em 1 Coríntios 1,7, o perfeito se refere não ao cânon sagrado, mas à segunda vinda do Senhor Jesus. Cristo é o perfeito. Cristo é o perfeito. Quando Cristo, que é perfeito, se manifestar, não haverá mais necessidade de nenhum dom espiritual. Todos cessarão. Todos cessarão. E quando alguns afirmam que alguns dons cessaram e se baseiam nesse texto, não apresentam nenhum argumento de quais dons cessaram. Quais dons cessaram? Amados, quando o Senhor vier, Ele que é o perfeito, o que é em parte, os dons, serão aniquilados ou cessarão, porque na glória celestial nós não vamos precisar mais dos dons espirituais. Mas até a sua vinda gloriosa, a igreja precisa de todos os dons espirituais. Nós precisamos ser capacitados pelo Espírito para realizar a obra, porque essa obra espiritual não pode ser feita na carne nem na base do talento humano, ela tem que ser realizada na dependência do Espírito Santo de Deus. É uma batalha espiritual, e batalha espiritual não se vence com intelectualismo, se vence com o poder do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja primitiva precisava de todos os dons espirituais para o serviço cristão. Hoje nós também precisamos de todos os dons para servirmos ao Senhor. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Olha o detalhe, nele, ou seja, em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é por causa de Cristo que somos enriquecidos com os dons espirituais. É por causa da igreja de Cristo que nós precisamos dos dons espirituais. Nós não precisamos dos dons espirituais para nós mesmos. Nós precisamos de todos os dons espirituais para servirmos na igreja de Cristo, por causa da igreja de Cristo. É por causa da grande batalha espiritual que nós precisamos de todos os dons, de todas as capacitações especiais e sobrenaturais do Espírito para vencermos essa batalha em nome do Senhor. Nós não podemos abrir mão dos dons espirituais por conta dos excessos. O problema de alguns dons são os excessos. Mas não é por conta do excesso que nós temos que abrir mão. A gente tem visto tantas coisas, tantas meninices, tantas imaturidades, tantos enganos, tantos equívocos em relação aos dons. Porque o diabo quer semear confusão, discórdia, desentendimento. O diabo quer que a gente se feche para as manifestações espirituais do Senhor.
Mas, queridos, não é por conta dos excessos que essa igreja aqui vai se fechar para os dons espirituais. Nós queremos ser usados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor e cheios da graça e do poder do Senhor. Os dons não são dados para a nossa projeção. Os dons não são dados para o nosso consumo. Os dons não são dados para a nossa vanglória. Aquele irmão tem aquele dom ali que parece ser mais espetaculoso, o irmão tem. Então a glória, as atenções se dirigem ao irmão. Isso é um grande pecado que nós cometemos quando nós atribuímos alguma virtude ao irmão. O irmão não é nada se Deus não der. E aquele que dá é tudo, e a Ele deve ser glorificado. Somente o Senhor é digno de toda a glória e dependência do Senhor. Os dons não nos são dados para alimentar o ego ou construir reinos pessoais. Amados, tem algumas pessoas que se colocam como sendo usados por Deus, pelo Espírito Santo, através dos dons espirituais, que estão criando reinos particulares. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Rei só tem um, reino só tem um, e é o Rei, o Senhor Jesus, e o reino da sua glória. Cuidado para você não estar entrando nessa barca furada de estar integrando a um reino particular de alguém que se diz usado por Deus. Tem que se observar a vida, tem que se observar o histórico, tem que se observar os frutos. Os dons nos são dados para a edificação do corpo de Cristo, para o serviço humilde e abnegado no reino de Deus, para que Cristo seja exaltado e a igreja fortalecida. Os dons Deus nos dá para que Cristo seja exaltado e a igreja seja fortalecida. Uma igreja onde tem a operação sobrenatural do Espírito Santo é uma igreja forte, onde o diabo não pode agir. E se ele tenta agir, ele é envergonhado, destruído e expulso em nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, está escrito: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Todos, leiam por favor. Visando o quê? A um fim proveitoso. Os dons espirituais são instrumentos de graça, não troféus pessoais. São ferramentas para servir, consolar, ensinar, exortar e socorrer. Eu vou repetir: os dons espirituais Deus nos dá para servir, para consolar, para ensinar, exortar e socorrer. São ferramentas para conduzir e pastorear o povo de Deus. E quando bem usados, refletem o caráter de Cristo e glorificam ao Pai. Eu desejo, eu oro, em nome de Jesus, que o Senhor nosso Deus nos conceda os seus dons espirituais. Nos conceda os seus dons espirituais. Que os dons nos levem a servir, não a competir, a edificar e não a dividir, a glorificar a Deus e não a nós mesmos. Nós temos que nos apegar aos ensinos das Escrituras Sagradas e utilizarmos os dons espirituais conforme ordenado nas Escrituras Sagradas. E aí vem uma pergunta importante: qual o propósito dos dons no capítulo 14 de 1 Coríntios? Nós vamos chegar lá, mas vamos antecipar um pouco.
o propósito dos dons em 1 Coríntios 14. Primeiro, está tudo no versículo só: edificar, exortar e consolar a igreja. Nós precisamos desses dons. Nós precisamos dos dons que nos dá a capacitação especial do Espírito Santo para edificar, exortar e consolar a igreja. Precisamos, sim ou não? Que Deus nos conceda então promover a maturidade espiritual da comunidade, comunicar a verdade de Deus com clareza e propósito, servir a igreja com responsabilidade e amor. Amados, alguns estão perdendo tempo discutindo se os dons cessaram ou não. Alguns cessaram, quais são eles, quais são os critérios. Então há uma demanda de tempo voltado para essas questões, quando todos deveriam estar servindo ao Senhor, capacitados pelo Senhor, através dos dons que Ele mesmo concede. Os dons são capacitações sobrenaturais e poderosas para realizar a obra do Senhor. O que o diabo puder fazer para anular os dons em uma igreja, ele pelejará. Mas maior é aquele que peleja por nós, e é Ele quem nos capacita, que Ele nos capacite. A minha oração continua sendo: Deus, derrama os teus dons sobre nós, em nome de Jesus. A segunda parte do versículo, diz o texto: versículo 5, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Aqui Paulo especifica dois dons: palavra e conhecimento. Palavra, a revelação da vontade de Deus. Conhecimento, a capacitação de compreensão. Amados, Deus nos deu sua palavra, amém? É esta palavra da qual nós temos que nos apegar. É esta palavra que é o fundamento da nossa fé. É esta palavra que é a nossa única regra de fé e prática. É esta palavra que é o nosso guia, que é a verdade, é a luz. É aqui onde temos a revelação plena da vontade de Deus e da salvação em Cristo Jesus. É essa palavra. E o Senhor nos deu a capacidade de compreensão. Com qual finalidade? Com qual finalidade? Ele nos dá exemplo de dois dons, e aqui nós queremos ponderar, buscando aí não só esses dois dons, mas todos os dons. Com qual finalidade? Deus nos dá os dons com a finalidade do serviço. Deus nos dá os dons com a finalidade do serviço. Eu gostaria de ouvir toda a igreja. Deus nos dá os dons com a finalidade do serviço. Amados, Deus nos capacita a servirmos do seu reino. Deus te capacita. Quando Ele te chama para fazer alguma coisa, Ele te capacita. Quando Deus te chama para se envolver com qualquer coisa no seu reino, Ele te capacita. Deus quer que você seja instrumento de sua graça, e Deus lhe convoca ao serviço cristão. Deus, através dos dons que Ele lhe deu, Ele lhe convoca para o serviço cristão. E eu gostaria já de ponderar uma coisa aqui com os irmãos. Você está engajado no serviço cristão em alguma área no reino de Deus, ou você hoje está apenas como um consumidor religioso? Pergunto a você, meu irmão, pergunto a você, minha irmã, você está com os seus dons servindo no reino de Deus, ou está apenas como um consumidor religioso? O propósito da graça de Deus em Cristo Jesus não nos foi dado para uma vida cristã de consumo, centrada em nós mesmos, em nossas vontades, confortos e interesses. O Evangelho não é um produto a ser desfrutado,
é uma vocação a ser vivida com fidelidade. O propósito da graça de Deus em Cristo Jesus nos foi dado para uma vida cristã de serviço. Somos salvos para servir. Fomos chamados para edificar a igreja do Senhor. Fomos alcançados pela graça para sermos instrumentos dessa mesma graça. Você foi chamado pela graça de uma maneira eficaz, irresistível, mas Deus te chamou pela graça para você ser um instrumento dessa mesma graça. Efésios capítulo 2, versículo 10, está escrito: porque somos feitura dele, leamos todos, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não devemos viver como consumidores espirituais, mas como servos comprometidos, como discípulos ativos, como membros úteis no corpo de Cristo. A graça que nos salvou é a mesma que nos move a amar, a servir, a consolar, a ensinar e a repartir. A graça que recebemos para dar. O que Cristo fez por nós, agora deseja fazer por meio de nós. O que Cristo fez por você, agora Ele quer fazer por meio de você. Pelo que devemos agradecer, amados. Devemos agradecer pelo propósito da sua graça. Devemos agradecer a Deus pelos recursos recebidos em Cristo. E pondo isso, queridos, queremos fazer algumas considerações. Primeiro, reconheça que você foi salvo para servir. Amém? Você foi salvo para quê? Não apenas para receber. Fomos salvos pela graça para servirmos por meio dos dons. O Evangelho não é um convite ao comodismo espiritual, mas um chamado à missão. Se Cristo te alcançou, Ele também te enviou. Use os seus dons para abençoar, servir, edificar e consolar. A fé verdadeira se expressa no amor prático e no serviço comprometido. Segunda consideração: valorize e use os dons espirituais com responsabilidade. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Você não deve ser um espectador na igreja. Preste atenção nisso, a equipe de louvor, por gentileza. Deus te enriqueceu espiritualmente para participar ativamente do corpo de Cristo. Descubra seus dons e coloque-se a serviço do reino de Deus. Dons espirituais não são medalhas de honra, são ferramentas de trabalho. Amém? Eu vou repetir: dons espirituais não são medalhas de honra, são ferramentas de trabalho. Terceira consideração: combata a visão consumista da vida cristã. O propósito da graça de Deus em Cristo Jesus não nos foi dada para uma vida cristã de consumo. Fuja da mentalidade de quem vai à igreja apenas para receber bênçãos. É claro que nós recebemos. É claro que Deus tem muitas bênçãos para nos dar. É claro que Ele tem derramado. É claro que Ele derrama das suas bênçãos de milagre, de salvação, de curas, nesse momento de congregamento dos santos. É claro. Mas Ele faz tudo isso, queridos. Ele faz tudo isso pela sua bondade e graça. Também como uma manifestação da sua fidelidade.
Fuja da mentalidade de quem vai à igreja apenas para receber bênçãos. O foco da vida cristã não é o conforto, mas a obediência e o serviço. Se alguém que contribui espiritualmente, vou repetir, seja alguém que contribui espiritualmente e não alguém que consome recursos espirituais. Quarta consideração, tenha como alvo edificar e glorificar a Deus, não competir por querer aparecer. Os dons não são dados para projeção, mas para edificação do corpo. Quinta consideração, enxergue sua vida como uma missão. Amém? A sua vida é uma missão. A sua vida é uma missão. A sua vida é uma missão. Salvação e serviço caminham juntos. Você foi alcançado com um propósito. Cada cristão tem uma missão: evangelizar, discipular, consolar, ensinar, interceder ou socorrer. Deus deseja agir por meio de você. Deus deseja agir por meio de você. Não desperdice sua vida com a fé estagnada. Não desperdice a sua vida com a fé estagnada. Viva como instrumento da graça. Concluindo, amado irmão, amada irmã, você é parte do corpo de Cristo. Você é necessário. Você é necessária. Não se esconda, não se acomode. Não despreze a graça recebida. Deus te salvou para que, por meio dos dons dele, você seja um bênção para os outros. Sirva com alegria, com fidelidade, com temor e com amor. E lembre-se, 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler esse texto em pé e em seguida vamos louvar ao Senhor. Todos são convidados a ler esse texto de 1 Coríntios 15, 58. Coloca na projeção, amém. Eu gostaria de ouvir toda a igreja lendo com entusiasmo. Todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor... Vamos louvar ao Senhor.